Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e nós vamos juntos até o final desse programa maravilhoso. Comigo, Leonardo Lopes, na apresentação, e é transmitido diretamente com exclusividade para a nossa querida Web Rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Tamo junto e bora para mais esse maravilhoso programa. É com grande entusiasmo e verdadeira felicidade que inicio o episódio de hoje, o último do ano de 2020, então nós estamos em período de festas, chegando o Natal, Ano Novo, né? Já vira o ano e a gente vai para o próximo, que é o 2021. O ano que nós passamos, 2020, o que foi marcado, né? Para muitas pessoas, esse foi um ano de tristeza. Para muitas pessoas, foi um ano onde familiares faleceram, onde pegaram doença, ficaram pela primeira vez no hospital, passaram por momentos difíceis financeiramente, negócios que, enfim, tiveram dificuldades, faliram. Então teve diversos cenários conturbados nesse ano, mas como eu sempre digo, a gente tem a opção de olhar por esse viés ou de olhar por outro viés, né? Qual é o olhar que você quer dar diante da mesma situação? A situação é a mesma para todos nós, não tem como nós ignorarmos a realidade, né? Olhar para um viés diferente não significa ignorar os fatos são muito importantes para a gente definir as coisas e tem que saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, isso é importantíssimo, porém você tem a opção de dar foco aonde você quer, e também são fatos verdadeiros que empresas prosperaram, setor de tecnologia, setor na área de negócios, em marketing, através de mídias digitais, então tem vários caminhos que evoluíram nesse período, né? E caminhos às vezes que a gente nem sabe, mas se você focar, você vai descobrir até mesmo onde você atua, alguma forma que tenha prosperado ali, né? Então é só uma questão de desvendar. Aquele que consegue crescer, que consegue evoluir em qualquer área da sua vida, não estou falando apenas de negócio, não estou falando apenas financeira, mas estou falando em qualquer situação na sua vida, é aquela pessoa que consegue enxergar nos problemas a oportunidade. E esse é o espírito do empreendedor, né? E que eu venho sempre estimulando aqui para você, nosso ouvinte que acompanha o Hora da Ação. Esse espírito empreendedor. E empreendedor não é necessariamente você ter um monte de dinheiro, você precisar gerenciar, né, diversas coisas, projetos. Não é só isso. Mas o espírito empreendedor é aquela pessoa que decide comandar a sua vida e não decide mais seguir a sua vida como os outros querem que ela siga, porque aquele que não tem espírito empreendedor, ele precisa de alguém com esse espírito empreendedor para comandar a vida dele. Essa é a verdade, é verdade dura, mas esse é o fato. Quantas gentes, né, nesse mundo todo, quantas pessoas e mais pessoas deixam suas vidas ao controle de outras, e aí chega o final do ano e está essa calamidade, né? Só acreditando no que estão dizendo, em boatos, em fake news, em até mesmo coisas que pessoas que não têm experiência nenhuma começam a dizer, vai chegar o novo caos, especulações e mais especulações, teorias e teorias e nada de concreto. Então, o que acontece é que você fica envolto de teorias que conspiram para o seu mal, para a negatividade e para atrair cada vez mais doenças na sua vida. Então afaste dessas coisas. Existem diversas vozes, eu vou falar aqui as 5 vozes que as pessoas ao seu redor e as situações vão fazer, né, você escutar, mas algumas apenas dessas vozes você deve escutar e outras você não deve escutar. Eu digo que tem 5 vozes. 5 vozes. A primeira voz que você sempre deve escutar é a voz do ser superior, o seu Deus, né? Essa é a voz que você precisa escutar. E se você diz, eu não acredito em nada espiritual, eu não acredito nisso,
pensa o seguinte, você tem que acreditar em algo, o nosso ser necessita disso, necessita de você ter uma crença que pode ser diferente do outro, não importa, mas é sim essencial você crer em alguma coisa, porque se você não crê em nada, então você não se preocupa com a sua própria vida, você não se preocupa com o futuro, você não se preocupa em ajudar o próximo, você não se preocupa em contribuir para a humanidade, então você vai ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não vai trilhar um caminho que deve ser trilhado, não vai construir um filme na sua existência, não vai construir um filme bom, vai construir um filme de terror. Então a primeira voz que você tem que ouvir é a voz do seu ser superior, né? Da sua espiritualidade. É muito importante você escutar essa voz. Essa voz é a mais fiel, a voz que não vai estar te enganando. É essa aí que você tem que escutar. E você pode acreditar de uma maneira ou de outra, mas é a voz do lado espiritual. Você precisa sem se preocupar que a espiritualidade é o que faz uma pessoa conseguir ter mais resiliência, seguir a sua vida e afetar todas as outras áreas positivamente. Uma pessoa bem desenvolvida no lado espiritual consegue equilibrar mais facilmente as outras áreas, né? Isso você pode ver diversos contextos, situações que pessoas que passaram por dificuldades, mas tinham uma fé que a gente chama, né? O que é a fé? É você acreditar em algo que você não necessariamente vê, é saber das coisas que os seus olhos não podem comprovar essas coisas, né? Então isso é a fé. Se você diz eu tenho fé, mas você vê aquilo que você tem fé, então você não tem fé. Fé é acreditar no que você não vê. E também a fé é você acreditar nos seus objetivos. Você tem que ter fé em si mesmo também, não só ter fé num ser superior, mas ter fé também em você acreditar na sua capacidade, mesmo que os seus olhos olhem para si mesmo, olhem para o espelho e não veja uma pessoa capaz. Então você tem que ter fé que essa pessoa aí que está do outro lado do espelho é sim uma pessoa capaz. Isso não é fé, senão é apenas você analisar. A fé é acreditar em algo que você não pode comprovar, em algo que não tem explicação. Então se você olha para uma coisa, você já enxerga aquilo, então aquilo não é você ter fé. Ter fé é quando você vê algo que você está totalmente diferente daquilo que você acredita, mesmo assim você continua acreditando e a partir dali você transforma a sua realidade. Isso é muito profundo, mas reflita isso com calma, né? Estamos um momento propício para isso, para essa reflexão. Estamos aí em um período de Natal. Agora com a segunda voz que você também precisa escutar é a voz do seu cérebro. Mas toma cuidado com essa voz, porque a voz do cérebro costuma ser muito racional e às vezes também costuma ser irracional. Nós temos os dois lados, né, no cérebro, onde um lado segue as emoções e o outro lado segue o racional. Então é por isso que acontece quando você vai tomar uma decisão importante. Um lado diz, vai lá, você consegue. O outro lado diz, não, você não consegue, isso não é para fazer. E você tem que analisar muito bem, porque pode ser que o seu lado racional tenha razão, pode ser que o seu lado irracional, né, não é irracional, mas o lado mais emocional tenha razão, né? Você tem determinadas coisas na vida que a gente tem que sim acreditar na emoção, e a emoção faz você chegar mais adiante, mas tem outros momentos que o lado da razão tem que também ponderar, né? Porque você precisa encontrar o equilíbrio. Então escute a voz do cérebro, mas busque a equilíbrio, o ponto de equilíbrio, né? Esse ponto, essa linha mestre para você seguir a sua vida sem exagero, sem ser muito emocional, nem também ser um chato racionalista demais. Então o equilíbrio é bom em tudo, na saúde, em todas as áreas. Agora a próxima voz é a voz dentro de si. É a voz que sai dentro do seu interior, é a intuição, é a alma, é o seu lado assim íntimo do ser, né? É aquela voz, aquela intuição, aquilo que você sente que, né, tem que fazer. Escute esse lado, é muito importante sim escutar. Então trabalhando com a voz espiritual do seu ser superior, a voz do seu cérebro, né? Aquilo que você pensa emocionalmente e racionalmente, trabalhando também com aquilo que você sente de intuição lá do seu profundo ser, diz que é para fazer aquilo. É preciso você entender o que a sua alma, o que o seu ser, o seu íntimo diz para ser feito. Então a gente está chegando nesse momento aí do próximo ano, é importante entender essas 5 vozes. E a próxima voz é uma voz que você tem que, assim, barrar muito, que é a voz das pessoas. Sim, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm vozes. Claro, todas as pessoas têm vozes, né? Que novidade. Mas essas vozes muitas vezes estão te atrapalhando. Outras vezes podem até estar te ajudando. Mas por isso que eu falei, você tem que filtrar. Não é porque você conhece tal pessoa, que você confia, que você vai aceitar tudo que essa pessoa está dizendo. Porque é normal, se num grupo de pessoas uma sai da frequência da outra, né? Começa a ter ideias divergentes, começa a vislumbrar outras coisas que aquele grupo não está vislumbrando. É comum que surjam alguns atritos e que essas outras pessoas queiram manter o equilíbrio, né? É aquele princípio até
físico, que a temperatura, né, quando está em contato com a outra, tende a manter um certo equilíbrio ali, uma harmonia, né, quando está muito ligado. Então as pessoas também são assim. Nós quando estamos, né, um círculo de amizade, nós queremos ter ali pontos em comum, e às vezes quando você começa a se distanciar muito das situações normais, né, parece que você está errado, parece que ou os outros estão errados, e às vezes não, é cada um seguindo o seu foco, o seu objetivo. E assim, você tem que tomar muito cuidado com a voz das pessoas, porque às vezes não é má intenção, mas alguém ali, eu já falei isso em outros episódios, havia até um familiar, diz uma sugestão, uma opinião, uma ideia construtiva, porém é uma pessoa que não construiu nada. Então tome cuidado com opiniões construtivas, sugestões construtivas. O pessoal inventa um monte de nomes e diz que é construtivo, e na verdade essa pessoa não construiu nada do que ela tenta te sugerir. Então você vai tentar fazer alguma coisa, enfim, uma ideia que você teve em qualquer segmento, né, principalmente até na área de negócios, e às vezes você acaba escutando uma opinião de alguém que não construiu nada daquilo que você quer construir. Então você não tem que ouvir essa opinião, porque essa pessoa não chegou onde você quer chegar, não está fazendo o que você está fazendo, não tem o seu olhar, não tem a sua visão, não tem o seu conhecimento. Então tome muito cuidado com isso, com as vozes das outras pessoas. Isso é o que destrói, né? A maioria dos bloqueios que nós seres humanos temos é pro ambiente que a gente vive, ambiente que nasceu, ambiente que cresceu, é onde surgem as maiores crenças ruins, né? Crenças de não merecimento, crença que não é capaz, de travamento, bloqueios. Isso todo mundo tem, né? Todo mundo tem seus bloqueios, todo mundo tem seus medos, né? Pode chamar de bloqueio, pode chamar de medo, pode chamar de travas, todo mundo tem. Mas é importante você encontrar quais são, e quando encontra, destrói. Não tente se acostumar, esse é o meu bloqueio mesmo, eu não consigo isso, se acostume. Não, busque quebrar, né? Quebrar, por mais que seja difícil, a gente tem que buscar quebrar qualquer que seja coisa ruim, né? De trava que está na sua vida. Trava nunca é bom. Quando você bota uma trava em alguma coisa, essa trava não vai ser bom para você. Então, encontrou a trava lá, não tente se acostumar. Eu sou assim mesmo, eu tenho essa dificuldade nisso. Não, busque quebrar essa dificuldade, porque se é uma dificuldade, ela não é boa, né? Se é o seu jeito de ser, a sua personalidade também não está sendo boa, mude também. Não seja escravo de si mesmo, né? Busque se libertar. Agora, outra voz, pior ainda, que você não deve escutar, é a voz do lado negativo, lado, digamos, diabólico. Isso você tem que tomar muito cuidado, né? E não ouvir jamais essas vozes peçonhentas, essas vozes de invejosos, de tudo que é negatividade. Isso você tem que tirar essa voz. Então essas 5 vozes, às vezes, elas estão em mesmo momento. Você escuta ali a voz, né, divina, você escuta a sua voz do seu cérebro, do seu íntimo, e você acaba misturando tudo, o lado racional, o lado emocional. Aí vem essas vozes peçonhentas, malignas, entre aspas, né? Vem falando um monte de coisa, e você vê aquilo tudo e fica um balinhado na sua cabeça. Isso é comum. Muita gente que fica até em quase estado de desespero, porque é tanta coisa para pensar, tanta coisa, né, para raciocinar, e não sabe qual decisão deve tomar por conta de tantas vozes que escuta, né, por conta de coisas e sugestões de caminhos diferentes. Então tome muito cuidado com essas vozes e escute principalmente aquela que é dentro de você e aquela que é superior, que você acredita que é o que está te levando adiante. Então é importante entender essas 5 vozes. Agora, para você ter um ano verdadeiramente bom, 2021, né, a gente primeiro tem que refletir esse Natal. A gente tem que saber o que é o Natal. O Natal é festejar a vida. Então festeja que você está vivo no final desse ano de 2020. Se você chegou até aqui é porque você viveu, é porque você está vivo ainda, afinal está me escutando aqui, né? Então se você está me escutando em plano terrestre, né, normalmente, como todo ser humano, então você está vivo, né? Está vivo e está escutando aqui esse episódio da oração. Não sei se as pessoas não vivas escutam ou não, isso aí não estou aqui para dizer, mas você aí está vivo, então está ouvindo o episódio da oração. E isso é um motivo para você sentir alegria, sentir felicidade e saber que é vitorioso. É como se a gente tivesse passado por esse ano uma batalha muito forte, uma batalha onde muitos morreram, muitos soldados não aguentaram, mas você está aí, aguentou. Você vai ficar triste, né, porque outros soldados morreram, ou você vai comemorar porque você está vivo? Então você precisa comemorar que está vivo. Claro que você não vai ficar feliz pelas coisas ruins que aconteceram, claro que não, mas você precisa sentir essa alegria, esse entusiasmo de você estar vivo e sentir gratidão, porque você podia não estar mais aqui, você podia ter algo acontecido e encurtado, né, o seu período na Terra. Então você precisa agradecer esse momento de estar aqui, né, de estar podendo fazer essa reflexão e planejar o próximo ano.
próximo ano de 2021. E tantos sonhos que você tem aí, tantas metas, e não deixe elas para depois. Tem muita gente que deixa para depois, deixa para o próximo ano, chega dezembro, é um desastre, a pessoa pensa que o ano já acabou, e depois chega janeiro, diz só começa depois do carnaval, e quando vê o ano só tem 7 meses, o ano só tem, sei lá, até menos, dependendo aí da pessoa que é preguiçosa, do nível de desânimo, do nível de procrastinação. A pessoa acha que o ano é pouco tempo, dia de buscar trabalho, dia de atuar, dia de fazer negócio, só dia útil, é só... Não, você tem que buscar os seus sonhos, não tem dia, não tem horário, não tem regras. Você tem que buscar em primeiro lugar, né, os seus objetivos sem colocar medidas. O objetivo não é para ser travado por um dia da semana, por um feriado, não. Você vai, busca seu objetivo quando bem quer e desfruta daquilo que você alcançou também quando bem deseja. É assim. É assim que você vive uma vida muito mais fluida, sem você ficar pegado à correria também excessiva, compulsiva. Não é isso, mas é você lutar, né? Sempre que você quer alcançar mais, desfrutar quando você quer desfrutar, seguir adiante, coordenar sua vida, liderar. E o que é ser um líder? Um líder não é só aquela pessoa que lidera outras pessoas. Claro que um líder inspira outras pessoas, lidera também, mas o líder é aquele que lidera a si mesmo, e com base nos seus resultados isso se transforma em uma inspiração para outras pessoas. Olha aí, mesmo que você não tenha nenhuma experiência no campo de liderança, né? Você liderando a sua própria vida, você já vai ser inspiração e já vai liderar outras pessoas, porque você está liderando a sua vida. Compartilhe aquilo que você sabe. O ato de compartilhar, o ato de transbordar conhecimento, de você ajudar com o que você tem agora, né? Você vai ter muito mais adiante. Aquilo que você transborda para outras pessoas, aquilo vem duplicado, triplicado. E não estou dizendo aqui místico, não. É algo real. Experimente. Se você acha que isso é besteira, que isso não funciona, experimente fazer e depois conte os resultados, né? Anote os resultados, que você vai ter uma carteira gigantesca para anotar. Se você começar a desfrutar aquilo que você está desfrutando e compartilhar isso com outras pessoas, né? Desfrutar o que você tem, o que você é, o que você sabe, compartilhar isso com outras pessoas, mais você vai ter o que desfrutar e mais você vai ter o que compartilhar também. Isso é infinito, é um poder de escala gigantesco. Quanto mais você resolve o problema das outras pessoas, quanto mais você ajuda com seus conhecimentos a outras pessoas, mais você escala o seu crescimento. Isso é fantástico, isso é realidade. E é assim que qualquer negócio cresce, escalando, resolvendo problemas, né? Resolvendo problemas é a chave para crescer em qualquer coisa, resolver problemas. Primeiro resolver os seus problemas. Não tem como você resolver o problema dos outros, não resolver primeiro os seus. Então resolva primeiro os seus problemas. Mas você resolvendo o problema dos outros, você vai perceber que até alguns problemas seus que eram difíceis vai começar também a se resolver. Então às vezes você até vai acabar esquecendo de resolver alguns seus, mas vai conseguir fazer a façanha de resolver o problema de outras pessoas, e assim começa os seus problemas também serem resolvidos. É impressionante. Isso é algo assim fantástico mesmo. Mas para isso tudo acontecer, existe uma palavra mesmo, apenas uma, que define isso tudo, né? Define se isso tudo vai ter sentido para você, ou define que isso não vai ter sentido para você. É propósito. Propósito é a coisa que define se tudo isso que você vai fazer no ano 2021, né, vai ter sentido ou não vai ter sentido. Então o sentido está no propósito. O que é um sentido? O sentido, quando você está numa rua, o sentido é direita ou é esquerda? Esse é o sentido da rua, é o sentido para onde você vai, para o caminho. E é o sentido também que você sente, as sensações. Então o sentido é sempre algo que aponta de algum lugar para outro, ou é algo que te revela coisas, te revela sensações. O sentido está ligado ao sentimento, está ligado às sensações e está ligado ao propósito. Então o propósito é que faz você avaliar se tudo que você planeja fazer no próximo ano tem sentido ou não. Faz você avaliar as vozes, saber se essas vozes é do cérebro, se é da alma, se é das pessoas, se é do lado negativo, se é a voz do ser superior, né? O propósito faz você ver isso tudo, avaliar as vozes corretas, saber distinguir, porque às vezes você vai dizer, beleza, eu recebo tantas vozes, eu fico confuso com tudo isso, com tantas ideias ao mesmo tempo, com tantas coisas, tantos pensamentos ruins, pensamentos bons, racional, emocional. É uma bagunça na minha cabeça, né? Tanta gente fica assim e entra em depressão, entra em ansiedade. Por quê? Porque não tem um propósito definido e por isso não consegue encontrar as coisas, não consegue encontrar o caminho, porque não tem um propósito, não tem também o seu lado espiritual conectado, e aí isso fica totalmente
perdido e deixa a vida levar, né? Assim como tem aquela famosa e velha música Deixa a Vida Me Levar, né? Então, na real, a gente não pode deixar a vida levar, porque a vida só vai levar pro desastre. E tantas pessoas aí deixaram a vida ser levada mesmo, levada por medo, levada por situações aí de pavor, de pânico, por destruição financeira, deixaram ser levadas pelo que a mídia está dizendo. Tanta gente deixou a vida ser levada, literalmente, como canta o pagode. Então, tome cuidado com isso, não deixe a sua vida ser levada por outros e deixar a deriva, como se você pegasse um barco e eu vou deixar o barco e ver onde o vento vai encaminhar, e o vento não vai encaminhar ao seu destino, muito provável que não, né? A chance de deixar o seu barco à deriva e ele chegar ao destino é praticamente 0% de você conseguir. Então, não deixe seu barco à deriva. Estamos chegando aí essa época da virada, né? A virada é um momento de muitas festas, um momento de muitas promessas. Eu repito aqui, essas promessas só vão ter sentido se estiverem conectadas com o seu propósito. E se você quer ser líder, uma regra importante, anota essa regra, para aí, anota a regra para você ser líder da sua vida e ser líder até de outras pessoas. É você não ter apegos. É você não se apegar a situações rotineiras, é você não se apegar até mesmo a situações, a pessoas, a não se apegar, não ter apegos, né? Você tá bem versátil, você precisa ser versátil, ser dinâmico, ser inovador. Por que muitos negócios quebraram esse ano? Por quê? A resposta é: tiveram apegos pelos velhos processos, pelos velhos costumes, pelas velhas coisas, e quebraram, porque para você liderar, para você vencer nesse mundo, você precisa ser dinâmico. Dinâmico é a chave. Ser dinâmico, aceitar que as coisas mudam, e se você não mudar, você que vai ficar para trás. O mundo não vai parar de mudar porque você não quer mudar. O mundo vai mudar, e o mundo tá mudando, e as pessoas ao seu redor estão mudando. Se você não quer mudar, você que vai ficar para trás, você que vai ser o fracassado da turma, você que vai ficar para trás ou vai se juntar a outra turma de fracassados. Então, o dinamismo é o que faz a pessoa evoluir, o que faz liderar. Nota aí, dinamismo, ser dinâmico, né? Dentro do seu cérebro, toma cuidado com uma voz do seu cérebro aí, que ele quer que você gaste menos energia. Então, se você pretende fazer, sei lá, alguma coisa desafiante, um exercício, uma caminhada, ou até mesmo acordar mais cedo, estudar um pouco, sei lá, gravar um vídeo, fazer algo que é desconfortante para você, o que vai acontecer? O cérebro vai querer que você não faça aquilo, porque isso gasta energia, e o cérebro está treinado para fazer você gastar menos energia. O cérebro só quer segurar a sua vida. Então, se preocupe em você estar vivo, em você se reproduzir, nas necessidades básicas, mas você precisa ir além, porque o seu propósito é muito mais forte do que o seu lado físico. Então, use isso a seu favor. Não deixe que o seu corpo coordene a sua alma, mas permita que a sua alma, o seu íntimo, coordene todo o seu corpo. O seu corpo tem que ser escravo de você, e não você ser escravo do seu corpo. E é por isso que muita gente não entende o porquê pessoas com várias limitações físicas alcançam grandes feitos. É porque essas pessoas não são coordenadas pelo corpo, elas são coordenadas pelo seu ser dentro de si, que podemos chamar de alma, podemos chamar de espírito, podemos chamar do que você quiser, mas é aquele íntimo, né, dentro de você. Então, a pessoa que tem lá várias limitações físicas, mas ela ainda assim faz grandes maravilhas, é porque ela não é dominada, não é escrava do seu corpo, mas o corpo é escravo do seu ser íntimo, né? Não significa que a pessoa vai ser sempre feliz durante toda a vida. Claro que momentos de quedas acontecem, mas o importante é você seguir adiante, é você persistir mesmo, né? E fazer o seu corpo virar escravo daquilo que você quer atingir. O corpo vai lá lutar, o seu cérebro vai raciocinar, suas mãos vão trabalhar, os seus pés vão andar, tudo vai fazer, vai cooperar para que o seu propósito aconteça, e não ao contrário. O seu cérebro não tem que ficar deixando refém o seu espírito, não, ele tem que pensar, o corpo tem que trabalhar ao favor daquilo que você quer, daquilo que o seu íntimo, aquilo que realmente brilha dentro de você, a sua alma, uma das vozes mais importantes, a voz do seu ser superior também. Então, quando você escuta essas vozes poderosas, né, e você tem esse propósito ligado, fica muito mais fácil de não ser dominado por si mesmo, porque quantas pessoas hoje são dominadas pelas suas sensações, pelas suas emoções, pelas vozes aí de outras pessoas, né? E
guarde bem essa frase, né? Estamos chegando aqui ao final desse episódio maravilhoso que com certeza se provocou várias e várias sensações. Uma frase forte que é a seguinte: quem não está no propósito tem o propósito de atrapalhar quem está no propósito. Veja bem, repito novamente aí, você pode até botar nas redes sociais, vai fazer um barulho danado. Quem não está no propósito tem o propósito de atrapalhar quem está no propósito. Então, se você vê uma pessoa que está querendo atrapalhar o seu propósito, é porque ela não tem propósito. Então o propósito dela é atrapalhar o seu propósito. Esse é o propósito dela, né? É exatamente isso. Quem não tem um objetivo, não tem uma meta, ela tá com a meta de destruir o objetivo dos outros. Querendo ou não, ela fica com essa coisa horrorosa de atrapalhar o propósito das outras pessoas. Porque parece, não, mas isso é muita arrogância, isso é muita prepotência. Tente analisar, pare, né, e veja todas as pessoas que atrapalham o seu propósito. Veja se elas têm algum propósito. Elas não têm propósito nenhum. O propósito delas é atrapalhar o seu. É fazer o propósito delas dentro de você. Ao invés de elas cuidarem da própria vida, elas querem cuidar da vida dos outros. E uma frase também chocante, mas que é importante ouvir as verdades, né? É importante a gente saber essas verdades. Cuide da sua vida. A gente tem que cuidar da nossa própria vida, não cuidar da vida dos outros. Cuide da sua vida, compartilhe aquilo que é bom para você, e a pessoa vai ouvir, ela vai interiorizar, ela vai fazer se ela quiser, mas você cuide da sua vida. Vamos cuidar da nossa própria vida, isso é muito importante. Cuidar, zelar, né? Pode parecer algo arrogante, mas não. A gente tem que cuidar, zelar por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, pela nossa vida. Então cuidar da vida é uma das coisas que tem que ser primordiais, né? A gente não pode deixar de cuidar do nosso bem mais precioso, né? Da nossa morada aqui na Terra. Então a gente tem que cuidar daquilo que nós somos, da nossa saúde, daquilo que nós temos, do que nós sabemos. Cuidar, zelar, né? Por que não? Isso é importante, isso é crucial até para o seu lado, né, da espiritualidade. É importante sim você cuidar de tudo aquilo que você é, da sua essência. Zelar por si mesmo é amor próprio. Amor próprio não é egocentrismo, amor próprio não é orgulho. Amor próprio é você se cuidar, é você usar o seu máximo potencial para ajudar as outras pessoas. Então, se cuidando, você vai ter mais chance de conseguir ajudar as pessoas ao seu redor. Imagina, se você está doente, se você não é próspero, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas. Então tem gente que diz, eu não quero, sei lá, prosperar, meu objetivo não é esse. Mas como é que você vai ajudar as pessoas se você não prosperar? Você vai ser uma pessoa que vai ter que ser ajudada por quem prosperou. Então essa questão de igualdade, toda essa falácia aí de socialismo, não vai funcionar e nunca vai, porque aquele que não quer prosperar, ele vai ter que ser ajudado por alguém que prosperou, ele vai ter que estar pedindo ajuda de alguém que prosperou. Então não existe isso. O mundo tem que prosperar, e se você não prospera, você vai ser sempre o carrapato que suga a energia de quem prospera. Sim, você vai ser sempre o carrapato que suga a energia de quem prospera. Então busque prosperar e não ser aquele que vai estar na cola de alguém que está prosperando. Então isso é fato, isso é forte, mas é realidade, né? Então existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que prosperam e as outras que vivem sendo carrapato de outras pessoas que prosperam. Então, escolha o caminho. Eu espero que seja o caminho da pessoa que vai ajudar outras, né? E que vai destravar, ativar, né? Não é um conteúdo motivacional. O que eu falo no Hora da Ação não é motivacional, é ativacional. Eu estou buscando ativar aquilo que tem de melhor dentro de você. Então, conteúdo ativacional, ativar a melhor performance que está aí dentro de si mesmo, né? Aí dentro do seu ser interior. Então é um conteúdo realmente para ativar e não simplesmente motivar, porque motivar você pode dar uns 3 pulinhos, aí você vai ficar motivado, mas aqui não é para motivar, aqui é para ativar mesmo a sua melhor essência, a sua melhor versão. Então, para finalizar, eu desejo aqui um Feliz Natal, que o clima natalino, né, que é o clima de união, de família, de reencontro, tome cuidado, porque nós estamos num momento aí da pandemia ainda, né? Nesse momento que a gente tem que ter certos cuidados com, abraços, beijos, mas aproxime-se mais das pessoas, não esqueça o calor humano, aproxime-se, dos seus entes queridos, dos seus amigos, e busque prosperar, busque estar ao lado das pessoas certas, das pessoas que te levam a lugares grandiosos, né? Então isso é muito importante, a gente viver um 2021 em companhias
positivas, em companhias que vão te fazer ser melhor a cada dia, não ser pior, né? Porque tem gente que consegue extrair o pior de você, faz você ficar nervoso, você ficar bravo, e tem aqueles outros que te fazem encontrar a melhor essência, que te ativam, que faz você ir além, ser melhor a cada dia. Então, essas pessoas que você deve seguir adiante, tá ok? Comece a filtrar mais as coisas, comece a definir por onde você vai caminhar e fazer o próximo ano ser um ano melhor. Ative a sua melhor performance. Bora viver um ano 2021 simplesmente extraordinário. Extraordinário, essa é a palavra que eu digo aqui para você. Viva um ano extraordinário, um 2021 pleno, vitorioso, de grandes e maravilhosas conquistas que nem você vai saber explicar lá no final do ano de 2021. Nem você vai saber explicar como que isso aconteceu. Então, acredite, tenha essa fé de acreditar mesmo sem você ainda ver o caminho. Porque se você vê o caminho, você está criando meta, ok? É muito importante, mas você precisa também ter coisas que você não sabe nem por onde você vai chegar, mas acredite que você vai chegar. Você vai chegar lá e vai se aproximar cada vez mais daquele objetivo. Quando você acredita, você melhora 1% a cada dia, tá certo? Forte abraço e até o nosso próximo episódio. Um Feliz Natal, próximo ano novo, de verdade, de mim, para você, nosso ouvinte, de toda aqui a nossa equipe CBR. Até o próximo A Hora da Ação. Forte abraço!